Hoje, no Imprensa Livre, uma grande honra, um prazer estar recebendo meu amigo Lobão aqui. Muito obrigado por ter vindo, Lobão. Alexandre, o prazer é todo meu. É uma alegria estar aqui para ter aquele papo filosofólico. Vamos lá. Bom, o Lobão está, antes da gente entrar na política, você está com um disco novo, está fazendo turnê, está sensacional. E uma das minhas versões preferidas que você deu daquelas músicas é uma do Engenheiros do Havaí, Toda a Forma de Poder, que tem a ver até com o momento político que a gente está vivendo. E tem uma hora que você fala, que é da letra original, né? Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. E é isso define a política? Mais ou menos. Eu acho que a primeira frase dessa música, se ele não fez para o Caetano e para o Gil, deveria fazer, né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, né? E Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. Seria uma espécie de relativização das coisas, né? Em que eu acho que tenta fazer uma tábula rasa. E não é isso, né? E o que eu acho que a coisa mais significativa, mais emblemática que a gente vive é com uma facção enorme da sociedade que está doente e que insiste em negar fatos. A Janaína Pascoal falou que a esquerda, o PT agora começou a negar fatos. Eu emendei e falei assim, não, a esquerda é uma negação de fatos. Sim. Ela, desde que nasceu, para poder existir, todo o corolário filosófico de Marx, de coisas do próprio, a dialética do Hegel, toda aquela merda do Engels, porra, aquilo é uma negação, já é uma negação. O próprio Rousseau, se você pegar... Isso, você já que é o pai, né? O pai, né? Pegar o iluminismo todo. Então, você percebe que... isso tem muito a ver com o que um cara que abre o prefácio em inglês do Dostoiévski, do Demônios, do Dostoiévski, eu estou trelendo, né? Estou lendo pela quarta vez Os Demônios, e ele fala de uma carta do Dostoiévski para o irmão dele, que ele escrevendo sobre os demônios, que ele dizendo que... Bom, na verdade é engraçado que o âmago de escrever o mal, né, é justamente daquela hora em que você tenta ser livre, absolutamente livre, e se flagra absolutamente despótico. Porque quem procura a absoluta liberdade vai chegar ao absoluto despotismo. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse afã de você se desatar de todos os nós que prendem a sua existência, vão necessariamente te levar a uma conduta mentirosa, demoníaca no conceito do Dostoiévski, e despótica. Né? E talvez essa foi a grande premonição dele fazer o romance mais sombrio do Dostoiévski, o Demônios, e colocar justamente todos aqueles revolucionários, o niilismo, a ausência de Deus e todo aquele universo russo do Dostoiévski, que se torna uma coisa universal. Isso. E você consegue enxergar aqui no Arraial do Cu do Mundo a mesma coisa. Quando você usa, por exemplo, você está com a camisa do Cafonérrimos, que é sensacional, que pegou, que é um... porque dentro dessa discussão ética, até a estética é importante. Claro. Vocês são cafonas. Né? Quer dizer, faz parte da desconstrução dessas torres de marfim inventadas, criadas, desse sistema engessado. Né? E uma maneira de desconstruir é rir da cara deles. Não, né? Eu acho mais eficaz. Eu falo para as pessoas assim, olha, se você pega um terrorista que se envaidece de ser terrorista e chamar ele de Satã, demônio, você está elogiando ele. Você tem que desconstruí-lo na chacota. Cafonérrimo, palmolenga, fefeca. Fefeca tem um nome de sono. Você é um fefeca. Né? Porque aí o cara vem, mostra tudo, terrorista, seu bunda mó. Você não pode alimentar a potência do impotente, porque eles são impotentes. Sim. O que é uma narrativa? Quando você reage no mesmo diapasão, você está... Né? O cara quer aterrorizar você. Isso. Aí você fala, ai, que medo. O cara fala, obrigado. Não é? Isso. Então você fala, ai, que medo. Missão cumprida. Aí você fala, cafonérrimo. Aí o cara fica desterrado. Desconstrói. Desconstrói, exatamente. E a gente tem que perceber isso. Assim, a esquerda nega, e nós temos todo esse totalitarismo cultural que nós estamos falando. Quer dizer, quando o Danilo, por exemplo, pega aqueles processos e pega uma motosserra, ele
tá rindo daquilo, né? Então, o humor é muito importante na face dele. É fundamental. Agora, o Lula tá preso, ô babaca. Né? Assim, é ótimo. Eu falei, graças a Deus. Nós vamos todos, vamos fazer um abaixo-assinado. Não, é esculhambação. Tem que esculhambar logo. Porque eles são esculhambadices, eles são esculhambáveis. Isso. São absolutamente... Se é uma coisa absolutamente feita para a chacota, é um esquerdista. Não, é muito bom você falar isso, porque isso é uma crítica que às vezes a gente recebe. Você faz uma brincadeira, um humor, alguma coisa, isso não é hora para brincar. Não. Aí você está entrando no jogo dos caras. O humor é sintoma de inteligência e senso crítico. Né? O que é o humor? É você trocar o significante pelo significado numa situação insólita e faz você rir não pela insolitude, mas pela proximidade que não é próxima. Exatamente. Esse é o humor. Aí você tira daqui, põe dali. É verdade, mas não é verdade. Então, dá essa excitação na alma, né, que provoca o riso, que é uma coisa absolutamente inteligente. É um sintoma, principalmente quando você consegue concatenar isso com maestria, você tem um poder incrível na mão. Né? E essa sisudice, sisudice é coisa. Vai ligar a TV, aquela UBN, não? Aquela TV do Lula, RBN, não? NBC. Alguma coisa assim. Ninguém sabe o nome. Você lê, você liga, a sensação de almoxarifado. É uma coisa que você vai... Aquela repartição fétida, né? Fétida, com aquele ventilador barulhento. Aquela mosquinha... Porra, sabe? É a mesma coisa que você vai ouvir um disco do Chico Buarque. Eu vou ler, o que será? Pô, você pega a mímica corporal de Chico Buarque... Aquilo ali é uma lesma. Aquilo ali ele tem uma formação... Inegavelmente, ele tem uma formação, mas ele é um reacionário musical. Ele não tem a menor tolerância, querendo formular uma coisa absolutamente absurda, que é um purismo brasileiro. Uma nação que é eminentemente misturada, totalmente misturada. Né? Você querer pleitear um purismo da música popular brasileira, quando a música popular brasileira engatinha, Deus do céu, você tem que abrir as comportas, você não tem... é muito medo de deixar de ser alguém, porque alguém que tenta deixar de ser alguém já é um ninguém a priori. Né? Então as pessoas têm que entender, e outra coisa, eu enquanto roqueiro, quem sou eu para falar do Chico Buarque? Como agora o Roger Waters. Isso que eu ia falar, o Roger Waters, cafonérrimo. E aí já veio a turba toda, olha o Lobão. Na verdade, eu nem pensei na questão musical do Roger Waters, porque a última vez que eu ouvi Pink Floyd foi em 1973. Porque eu ouvia Pink Floyd, eu comprava todos os discos desde 67, The Piper Gates of Dawn, Saucer Folk City. Eu conheço todos até o Dark Side of the Moon. Quando eu ouvi o Dark Side of the Moon, eu falei assim, houve uma mudança de DNA. É um disco lindo, mas eu não me interessava, eu nunca mais ouvi Pink Floyd. E agora, sabe, o que o Roger Waters já vem fazendo e patrulhando as pessoas para não ir para Israel... A postura em relação a Israel é uma coisa... O Nick Cave esteve aqui, ninguém guardou, a entrevista do Nick Cave foi muito discreta, assim, eu posso dizer que sou colega, né, o máximo de Roger, sabe, mas assim, não interessa, estou cagando balde pro Roger Waters. Aí vem o capacho de, síndrome de capacho de puteiro de terceiro mundo, aí vem o roqueiro, diz, Deus, Roger, você com o Roger Waters é muito merda. Você está me entendendo? Pessoal, se ninguém conhece o mundo, azar dos fatos. Eu sei da minha qualidade, eu sei do que eu estou aprontando. Nem questionei, inclusive, colocar a minha produção musical em detrimento da produção do Roger, que eu ignoro solenemente. O que eu tornei pública a minha opinião sobre o Roger Waters neste episódio é que qualquer pessoa que tem um mínimo de vergonha na cara, que vai assistir um cara que caiu de paraquedas, cara que é uma estrela do rock, que vem tocar aqui no Brasil, em plena panela de pressão, onde os desígnios da nação estão por um triz, vem um sujeito... Uma nação que não deve saber apontar no mapa. Que não sabe apontar no mapa, ele chega e cai de paraquedas, e aí, inadvertidamente, desrespeitosamente, irresponsavelmente, arrogantemente, em tom professoral, porque você vê o discurso, a mímica dele, porque South America... O brasileiro, quando se inclui na South America, já é uma ofensa, porque você já vê que o cara não sabe onde está falando. Né? E aí dizer neofascista, quanto tempo esse cara teve aqui
para saber o que ele está falando. O crédito do Bonovox, o Bono, quando ele vem, e vê aquelas coisas de coexistir e tal, pelo menos não enche o saco de ninguém, fala umas banalidades. É um mala. Ele mas também é da mesma tribo. Mas não fala, ele não vai ao ponto de tentar se meter numa eleição. Né? Não sei, não. Ele tem aquela coisa da guitarra com o Lula, né? De dar uma guitarra pro Lula e tal. Não. Ele ficou muito puto com o Lula. Esse é um episódio muito curioso do Bonovox, depois eu volto pro Sting. Bonovox, que é o seguinte, tinha uma banda aí que transformava, uma banda que ficou muito famosa, que eu não me lembro, nunca ouvi, graças a Deus, eu nem podia, me perguntaram se eu ia ceder, eu nunca cedi a minha música para essa banda. É uma banda que transformava grandes clássicos do rock em samba. E aí, por ocasião que o Lula foi visitar o Bonovox na Irlanda, isso ninguém, o Bono perdeu a têmpera ali, porque foi o seguinte, ele trouxe o Sunday Bloody Sunday, que é uma música que fala de uma chacina da Irlanda. É um hino daquela angústia, aquele sofrimento. E aí, Broken Bottles Under Children's Feet, uma coisa horrorosa, morrendo, explodindo. Uma coisa horrível, uma música linda, por sinal. E aí o rapaziada fez Sunday Bloody Sunday, Sunday. Aí o Lula falou, isso o Bonovox você vai adorar. E mandou. E chegou lá, o cara deu a guitarra pro Lula e o Lula deu aí botou pro o semblante de Bonovox. Porra, cara, que merda é essa, meu irmão? E agora, pagou um preço caro, mas voltando ao Sting também, eu falei para ele em 2009, eu falei assim, cara, e diz uma coisa, eu falei, e o Chaves? Eu me lembro que eu falei, you mean Chaves? Eu falei assim, sim, Chaves, como é que você está dando suporte a um genocida, a um filho da puta? Você está morando, olha, eu demorei 12 horas para chegar aqui. Você está tocando coisas de Alhambra num alaúde, estou fazendo sexo tântrico. Eu li, tive que ler, passei a viagem inteira lendo a biografia do chatíssima, por sinal. Muito chata, pô, deprimida, chata. Mas eu fiz o dever de casa, né? E aí ele falou, não, mas é que o Chaves está fazendo uma reforma na Latinoamérica. Eu falei assim, você não tem vergonha? Assim, isso é um clichê, sabe? O cara está fazendo uma cagada. E olha que estava ainda... Ainda tinha... Em 2009. Dúvida, vai. 2009. Havia... E eu falei assim, olha, está acontecendo uma coisa com o Lula. Nossa, o Lula is a very nice guy, he's the man. Eu falei assim, pô, cara, mas essa empáfia... Porque chegar no Roger Waters, essa empáfia que você vê no discurso do próprio Roger Waters no palco, falando, olha, você... Aí começou a vai, aí ele começa a enaltecer a plateia, tipo, mas você... Que isso? Eu vinha saber que vocês são a plateia mais beautiful do mundo, o que vocês estão fazendo? Assim, tipo, de um tom professoral, de uma pessoa que, evidentemente, está cagando balde, está tirando uma onda em cima de cagando uma regra. Isso. Então, eu vi muitas pessoas saindo de lá enlouquecidas e, pô, eu acho que foi uma redenção. Aquelas vaias foram uma redenção para o povo brasileiro. Para mostrar, foi uma coisa do Rock em Rio, sim, essa lambeção disso, aquilo ali, alguma coisa mudou ali, entendeu? E graças a Deus aquilo é uma coisa para você ter. Porque aí vem um monte de gente que vem me atacar. Quem é você? Você é um fracassado. Bererê, bererê, bererê. Eu falo assim, cara, pensa bem. É só você olhar, não sou para mim, ele está ofendendo você, está ofendendo todos nós, está tirando sarro, está passando a mão na sua bunda, caralho. Como é que você vai ficar aí? Aí, The Wall. Pro crédito do Darcy Ribeiro, eu me lembro que ele escreveu há 50 anos atrás, que ele falou que um dia o Brasil ia virar parque temático da pobreza. E tem um pouco isso, quer dizer, o sujeito vem olhar aquele parque temático, né? Sim, o problema não é nem a incapacidade de você gerir. Não, é o direcionamento gerencial para você virar um parque temático. Coisa que o próprio Darcy também ajudou, claro. Ajudou. Óbvio, ele está falando errado. Mas, assim, a frase que é boa, mas ele está falando errado. Mas assim, ele fala como se fosse assim, meu Deus, estamos... por a nossa inépcia, está se tornando uma precariedade. Não, a gente trata a pires de leite a nossa pobreza. Sim, a gente trata o Nordeste a pires de leite. Deu trabalho para fazer assim, daquele jeito. Olha, não mexe senão melhora. Não pode melhorar senão piora, sabe? Então nós temos as favelas, tiroteio, sabe? E enaltecer essa pobreza. E todo esse elitismo ele aparece no momento em que, por exemplo, a eleição que a gente está vivendo agora, quando o candidato que eles não gostam cresce.
E aí você vê todo o desprezo, todo o elitismo. O autoritarismo. O voto de ódio, o voto ignorante, o voto da fake news, o voto da tia do WhatsApp. Mas é o totalitarismo cultural. É essa MPB moribunda e nos estertores. Quando eu digo MPB, eu digo o corolário, o paradigma, o diapasão de toda a nossa cultura, do que nós enxergamos como nós, brasileiros, nós como pessoas dentro do mundo. Então nós temos esse input de o negócio, a gente é assim, a gente é balando, a gente é isso. E nós somos uma monomania, monofásica, monocultural, e que nós temos que seguir esse corrimão. Ai de quem sair desse corrimão. Eu enumero, por exemplo, para você ver, no mínimo, essas patrulhas ideológicas e suas baixas artísticas. Nos anos 60, não foi só o Simonal que dançou. Foi Dom Ravel, Antônio Carlos de Jocafe, Maria Creuza, Os Incríveis, Benito de Paula, e olha, e contando, sabe? Quem saía do diapasão, assim, era simplesmente ejaculado da timeline, você está entendendo? E eu preconizei isso já no Manifesto do Nada dela. Eu sou insimonalizável. Vocês não vão conseguir, porque eu detectei a palmolenguice dos caras. Vamos lembrar do episódio que a gente estava rindo ali atrás, um pouco antes de começar a gravar, porque foi uma coisa maravilhosa, que foi aquele presente que o Cid Gomes deu ali no meio daquele evento do Haddad. Na verdade, é o prenúncio do fim, né? Aquele foi o canto do... Porque tudo que a gente está falando até agora leva a esse momento onde ainda tem aquele bando de gente tentando se levar a sério, né? Uma coisa completamente decadente, que vão mesmo perder feio, como o Cid falou, né? E o sujeito levanta ali no meio daquela turma e dá aquela, talvez, o que seja o ato final dessa campanha. Eu acho que o dia 15 de outubro de 2018 vai ficar na história pela frase lapidar. Porque assim, ó, quando ele sintetizou, né? O Lula tá preso, babaca. Eu não sei por que me pediram para falar antes. É para fazer, faz de conta. Eu faço, faz de conta. Eu faço, faz de conta. Muito bem. O Lula tá preso, babaca. O Lula tá preso. O Lula tá preso. E vai fazer o quê? Babaca, babaca. Isso é o PT. E o PT desse jeito merece perder para rimar. Essa frase é antípoda do Lula livre. Isso. Ele aniquila ali de vez por todas. Ele ri disso, que é o que ele está falando, ele ri. Ri disso e sintetiza de maneira tal que vira um slogan, uma tag, e todo mundo vira camiseta, virou um slogan. É um slogan que, aí sim, através da risada, aí você vê. O brasileiro... Mesmo que seja um humor involuntário, mas é engraçado. Mas é óbvio você resgatar aquilo e devolver na base da gargalhada. E nada mais corrosivo, nada mais eficaz, nada mais destrutivo do que essa gargalhada. Tem uma turminha ali na rede social, que eu brinco, que eu chamo de blogosfera integralista, que seria uma blogosfera petista de sinal trocado, que é uma turma que toda vez que você está afim de subscrever, aí vem aí você fala... Mas não, quer dizer, você tem que abstrair essa turma. Por exemplo, tem uns caras que falam assim, quem é você para defender a família? Eu vi você no dia, já vi você no eu fiz isso mesmo. Eu vi você no Serginho Grossman entrando, pau no cu de Deus. Eu falei assim, você nunca pode defender a família. Tem muitos caras que não gostam de eu estar do lado do Bolsonaro. Isso. Então você não vai agradar nem a gregos nem a baianos. Né? Então, assim, eu acho que esse é um pulo do gato. São os caras que criaram um problema, por exemplo, para não ter fechado um segundo turno. Eu ouvi esses negócios. Mas esses caras, eles queimam as pontes. Muita gente ficou ressentida de com repente, isso. Você tem um cara que era o eleitor do Alckmin ou do Amoedo, ou que de repente ele poderia, você podia ter conversado com esses caras. No segundo turno não vai voltar, não. Agora você voltou nesse babaca agora. É uma irascibilidade, uma estupidez. Não, eu me lembro, com o Amoedo, eles chamavam ele de apologista da zoofilia, da pedofilia, de não sei o quê. Aí você fala, como é que você quer depois chegar pro eleitor do sujeito e falar, agora eu preciso do seu voto, vota aqui? Mas você ficou um ano chamando o cara de pedófilo, das coisas mais horrorosas. Eu penso assim, eu sou um homem já de 61 anos, eu sou um homem que já é experiente, eu não posso emocionalmente me melindrar em relação a isso, porque eu tenho um desígnio. Outra coisa, eu penso, por toda a nossa luta,
nós já estamos aí na oposição, pelo menos eu votei no PT, em 2005 eu inaugurei, eu estou aqui há 13 anos já contra o PT. Não vai ser agora que eu vou entregar a marmelada pro babaca lá. Isso, claro. Né? Então, pensa assim, e hoje, e como essa eleição... É porque é um exercício, quando você vê esses caras, como todo candidato, você tem um cabo eleitoral profissional que ficou o dia inteiro lá no Twitter, no Facebook, fazendo propaganda. Aí esse sujeito, obviamente, você olha, você tem um desprezo natural por qualquer cabo eleitoral e por qualquer quadro profissional de puxa-saco profissional. Mas se você abstrai esses caras... Você tem que abstrair. Isso. Porque, na verdade, isso que eu penso assim, como nós temos uma situação plebiscitária, um vórtex que vai abrir. Vamos para um lado, vamos para o outro, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar, desde a ditadura, passando 23 anos, porque houve um regime autoritário, e outra coisa muito besta. Não houve ditadura. Não, se você houve um regime autoritário no Brasil, a gente não pode defender uma coisa, um erro não justifica o outro. A gente não está defendendo ditadura nenhuma. A minha única diferença, a minha moral, quando eu falo, Chico Buarque, você defendeu uma ditadura, porque eu nunca defendi. Houve autoridade. Eu mesmo fui vítima disso, tive música censurada, já fui preso por resquícios daquele staff da ditadura, de juízes, de policiais, que ainda agiam sob os resquícios da ditadura. No mesmo diapasão ainda. 86, o pessoal do Sarney, eram mais ou menos os mesmos funcionários. Era o mesmo staff. Então, as pessoas têm que entender que um erro não justifica o outro. A gente quer um Brasil livre. Que é o que a Janaína fala naquela convenção que estava... A convenção oficial, que ela fala, não vamos criar petistas de sinal trocado. Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer um PT ao contrário. E aí, quando a Janaína fala isso, eu me lembro que no mesmo dia um monte de gente começa a xingar a Janaína. Pois é. E aí você fala, gente, pelo amor de Deus. Né? Não, é horrível, assim, essa obtusidade. Mas aí o que eu acho que é mais importante... Que, por crédito dela, sobreviveu a isso, foi a deputada estadual mais votada da história, 2 milhões de votos, uma trajetória maravilhosa, uma pessoa admirável. Né? Agora, o que eu penso agora para o futuro, a gente sabe que isso aqui é um registro, eu vi alguns colegas, até amigos, me alertarem assim, olha, você ainda vai se arrepender de votar no Bolsonaro. Eu falo assim, olha, o meu grande arrependimento seria adotar uma atitude passiva e cínica, porque você fica mais ou menos bem com todo mundo, menos com a sua consciência, evidentemente. Sim, sim. De você se eximir da possibilidade. Assim como eu, na época que eu acreditava piamente que o comunismo havia acabado e que o PT era apenas um bando de rapazes que queriam ser honestos, e eu pensei assim, bom, vou votar nesses caras que querem ser honestos, só tem corrupto, vou votar no PT. Né? Eu pensei assim, bom, eles têm que ter uma chance, nunca tiveram. Bom, neste exato momento, com muito mais embasamento, com muito mais bagagem de vida, de leitura, de conhecimento, eu penso assim, bom, a gente pode ir por eliminação. Se é uma coisa que o Brasil não pode, de maneira nenhuma, ter o PT. Então, a outra opção, que eu acredito que não seja apenas a menos pior, não é isso, porque eu percebo assim, provavelmente, se o plano de governo do Bolsonaro não tivesse a agenda econômica, liberal, né, de diminuir imposto, taxa de importação, sabe, diminuir ministérios, o Estado mínimo, porque o cara que quer diminuir o Estado é o influxo mais antifascista que tem. Sim, né? é tirar poder do Estado. A principal característica do fascismo é um Estado enorme. Exatamente. Né? Se o cara quer reduzir para 15 ministérios, quer dar liberdade, dar livre iniciativa com impostos, ajudar o empreendedor... Isso daí é uma atitude... Quer deixar o cidadão com dinheiro no bolso. Quer se aproximar dos governos... cidadão fazer a escolha. Dos governos do mundo todo que estão alinhados com o liberalismo, com o econômico, com a liberdade de expressão. Isso. Né? E não com as ditaduras. Pô, o PT Não, e aí vem um bando de idiota se aparentou com ditadura. Desse establishment de jornalístico, por exemplo, quando vem discutir esses acordos de comércio, por exemplo, muito no caso do Trump, quer dizer, se você não subscreve o que meia dúzia de lobistas assinam na Bélgica, chamando de acordo de livre comércio,
você é contra o comércio. Não, ao contrário. Você quer que o comércio seja livre, não seja decidido por meia dúzia de burocratas numa sala em Bruxelas. Né? E outra coisa, mediante isso que você está falando, também, nós estávamos falando isso antes de começar o programa, esse período histórico da gente é quase como se fosse uma tarrafa que o destino está jogando para selecionar esses idiotas, porque é quase uma radiografia de contraste. Os idiotas que eram nebulosos, como Caetano Veloso, pessoas que eram consideradas grandes autores, o Fernando Henrique Cardoso, esses luminares dos palpiteiros especialistas de plantão que temos aí, estão todos caindo por terra. Isso. E também, por exemplo, tem amigos músicos que ficam... eu lutei... Eu tenho um amigo meu que é muito amigo, que eu não vou dizer o nome, e assim, que levou pedrada contra o PT, lutou contra o PT, não sei o quê. Agora, quando chegou o PT versus Bolsonaro versus Haddad, não, mas o Bolsonaro... Peraí, você vai entregar a rapadura agora, meu amigo? Porque isso é tudo resíduo de patrulha, de opressão da pessoa, morre de medo de dizer que não vai votar no Bolsonaro. Sabe? E até porque ser contra também tem uma certa covardia de você não se responsabilizar por nada. Você é um homem que honra suas calças, Isso. caralho. Não você é? diz o seguinte, não, eu sou contra isso, sou contra aquilo, tá bom, você é a favor do quê? Não, veja bem, você não quer ser cobrado de nada daqui na frente, que é o que você estava falando em relação a você vai se arrepender, não vai. Não. Você, com as informações que você tem hoje, você olhou e você fez uma escolha. Se daqui a 2 anos a coisa mudar... Virou oposição, isso. sabe? Eu sempre fui assim. E outra coisa, política, meu Deus do céu, não é time de futebol. Política são funcionários que se elege para gerenciar o teu país. Não tá bom, troca. Agora ficar, não, sabe? E agora, então, são tópicos a serem relembrados. Primeiro, o PT é uma merda. Segundo, o Bolsonaro não é um mal menor. O Bolsonaro tem um mérito intrínseco dele que vale a pena por ele ser o que ele é e o que ele representa. Isso. Investir um voto de credibilidade no que ele vai fazer. Isso. E agora achar que... porque também tem isso, tem essa falsa aproximação, mas, por exemplo, no Mensalão, ele sozinho no Congresso lá, com muito pouca gente ao lado dele pedindo impeachment do Lula, lá em 2005, 2006... E o PSDB com essa coisa de vamos deixar sangrar até a eleição. MPB, aquela coisa bosta na água, aquela coisa que nem barra. Que acabou virando o Alckmin, essa turma. E na verdade eram todos cúmplices. Isso. Na verdade, a gente agora percebe. E que nunca entenderam porque eles foram tirados da manifestação na Paulista. A manifestação que você estava lá, que eu estava lá, que a gente estava falando, quando chega Aécio, quando chega Alckmin, e eles são colocados para fora, a imprensa até hoje não entendeu. Exatamente. Essa turma até hoje não... mas por que tiraram? Não, e aquela coisa também... que assim, mas o mundo não se resume que você votar no Aécio. Você votou no Aécio. Eu votei no Aécio e votei no Lula. Isso. Você está entendendo? Eu votei no Aécio e votei no Lula. E votei no Aécio sabendo do que o Aécio era. Eu votei no Aécio sabendo que ele era um mal menor. Esse sim era um mal menor. Sim. Um mal que você tinha sabido dos podres do Aécio. Eu às vezes pergunto assim, mas você tem certeza o quanto que o Bolsonaro é liberal? Eu falo assim, bom, que ele é mais do que o Haddad, eu sei. Vamos começar por aí? Né? Quer dizer, você tem 2 opções colocadas. Não, e se ele está colocando... eu acho muito... Ele não é um perfil de ser um mentiroso, de ser um charlatão. Sim. Muito pelo contrário. Parece ser aqueles Caxias, aquele cara que pão, que compromisso é compromisso. Se ele chega e está dizendo que está realmente querendo privatizar 50... agora estão dizendo se ele vai privatizar a Eletrobras ou não, que cuidado, eu não sei. Mas se ele privatizar 50 das estatais... E se reduzir o Ministério de 39 para 15 e fizer toda essa reforma de taxação de imposto de... Tirar a regulação. Isso daí já... o Brasil já vai dar um salto enorme. Ele está querendo chamar o pessoal de Israel para fazer irrigação no Nordeste e vai botar um cara no Ministério dos Transportes que provavelmente vai botar as ferrovias para funcionar, porque nós precisamos incrementar ferrovias, portos, recapeamento de rodovia. Tudo isso tem que acontecer. E você, para fazer isso, você tem que ter rabo solto. Isso. E ele conseguiu de uma maneira, que as pessoas ainda não perceberam, magistral, porque o partido Nanico, ele conseguiu botar 52 parlamentares no Congresso de Deputados, mais 4 senadores, e conseguiu, através com o Onyx Lorenzoni, eles conseguiram arregimentar. A coisa foi tão curiosa na eleição desse primeiro turno. Já tem maioria para poder governar. Isso que o sujeito era... Você via na eleição do Legislativo, isso que eu achava muito interessante, o sujeito era um desconhecido. Quem é você? Eu sou o João do Bolsonaro, 300 mil votos. Então, assim... Você viu o episódio do Zema lá no Belo Horizonte? Isso, fez uma declaração. 2%, ele... Pronto.
Né? Aqui no Rio, o Hélio, que é o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, 350 mil votos. Eu sou o Hélio Negão, amigo do Bolsonaro. 350 mil votos. O deputado federal mais votado. Exatamente. E isso a gente viu no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Né? Então, eu acho que é um paradigma novo ocorrendo. E outra coisa, aquelas pedras que rolam não criam limo. Pô, você vai votar aí é um voto reacionário. Isso. Ai, você querer ser chique, vai tirar chinfla lá no Leblon, cacete. Que é o que o Cid Gomes fala na cara deles ali naquele momento. Imbecis. Vocês têm que aprender. Pô, tentativa e erro, já o Nassim Vai Taleb, perder e vai perder feio. o Nassim Taleb fala assim, tentativa e erro é liberdade. O petista, via de regra, é imune à tentativa e erro. Ele erra e bota a culpa no outro. Erra e bota a culpa. Então, o Brasil... Tem uma frase do Roberto Campos maravilhosa que diz, né, para um socialista, um fracasso é um sucesso mal explicado. É de uma eloquência lapidar. Então, a gente tem que ver isso tudo que está acontecendo e convocar, principalmente, eu tenho uma agonia, porque uma coisa é certa, a atitude pusilânime, dizer, não, mas o Bolsonaro é intolerante, aonde que espreme esse significado, isso não vai sair porra nenhuma. Né? Já provou, mais do que provado, que ele não é racista, que ele não é homofóbico, as mulheres amam o Bolsonaro, então, pelo amor de Deus, vai acreditar na Rede Globo. E fica tirando frase de contexto. Sabe? Então, assim, e eu também me identifico muito com o Bolsonaro, porque eu sou um cara muito demonizado. Eu sou daquele tipo da pessoa que eu estou na rua e a pessoa para e começa a falar assim, puxa, eu tinha uma ideia completamente diferente disso. Eu sou um amor de pessoa. Um doce de pessoa. Mas é mais ou menos isso, e guardando as devidas proporções, eu me identifico muito isso, porque a gente bate de frente, fala um monte de coisa. o espírito livre, né? Você sabe que vai pagar aqui preço no por Brasil, isso. o Brasil é uma terra de ofendidos, que esse totalitarismo... Melindrados. O totalitarismo cultural, ele rege essa paralisia. Você não pode sair desse corrimão. Você tem que andar... Então, nós estamos rompendo essas amarras, esse comportamento retrógrado que o brasileiro tem há décadas. E a gente pode, de repente, voltar a respirar um ar mais cosmopolita, sabe, mais civilizado, mais cidadão e mais de primeiro mundo, cara. Vamos partir para ser primeiro mundo. Porque você pensa bem o influxo nunca se teve tanto interesse da política internacional. O Brasil era um palco de protagonismo político, coisa que não acontece em lugar nenhum. Sim, era o anão diplomático. Né? Agora nós temos várias pessoas, o próprio Trump, o irmão do Barack Obama querendo votar no Bolsonaro, sabe? O próprio influxo diplomático do próprio Bolsonaro de querer visitar o Japão, visitar Israel, visitar Estados Unidos, a Europa. Vamos parar de ir para a Líbia, de ir para aquelas ditaduras da África, da Venezuela, e vamos para o primeiro mundo. Olhar para isso. Mas que Brasil que surge é esse, então, a partir de janeiro? O que você acha? Vamos ficar de barba de molho. Eu acho assim que vai haver uma caretização, essa coisa de moral e cívica, eu fico meio de barba de molho. Eu te faço essa pergunta com muita tranquilidade, porque também muita gente não entende que você pode estar num outro lado sem estar querendo cargo, sem estar querendo... Não, a gente pode continuar de fora. Não sabe o que é? A primeira coisa que os caras pensam... Isso. Você está afim de... Você vai pegar uma boquinha. Não, eu não sou... Eu sou músico. Eu odeio a possibilidade de vestir um terno e gravata e estar num gabinete, porque eu não estou preparado para isso. Eu me preparei para ser músico, eu me preparei para ser livre do jeito... Eu acordo, faço o que eu quero, acordo às 2 da manhã, vou trabalhar, depois vou dormir... Não abro mão dessa... E outra coisa, mais importante, as pessoas podem também contra-argumentar assim, poxa, você não vai prestar um serviço à pátria. Não, o meu trabalho é o meu maior serviço que eu vou dar. É o meu patrimônio cultural que eu estou dando, Exatamente. cara. É o melhor que eu posso dar. Senão seria um charlatão. O cara falou assim, Lobão para ministro da Cultura. Eu sou contra o Ministério da Cultura. Eu quero extinção do Ministério. Aí como é que eu vou aceitar um cargo de ministro da Cultura, cara? Você falando isso me recorda aquele filme do Milos Forman, o Amadeus, com o Mozart, aquele espírito livre tentando compor, e aquele bando de cara em volta do rei, dizendo, olha, notas demais, se mexer um pouquinho. Os burocratas da música. Os burocratas da música em volta ali do... Cagando o gol. Como assim, tipo, olha, você faz isso, você não sabe cantar um dó, cala essa boca, rapaz. Né? Eu acho assim... E o Mozart vira para o rei e fala, né? Então tá bom, que nota que você quer que eu tire? Sim. Não tem nota de mais nem nota de menos, tem a qualidade de nota que eu queria que tivesse. E eu acho o seguinte, o Eric von Netteleden,
ele faz ele é muito mais exigente do que eu, mas ele faz uma prescrição de como um político deveria ser, ter mais de 50 anos, mais de 5 filhos, para ver se todos criaram e não morreram de fome. Você tinha que ter pelo menos 5 Parece diplomas. bobagem, mas é uma coisa interessante. Né? Você pega, por exemplo, Tá o entendendo? Trump, que é um cara que tem família, tem filhos e netos. Ele tem uma empresa, ele tem um Isso, império. é. Então ele pode ser o presidente da Isso. República. E do outro lado, você vai para a Europa, você tem o Macron sem filhos, Angela Merkel sem filhos, Theresa May sem filhos, que é uma coisa muito rara na história. Você tem a França, a Alemanha e a Inglaterra comandado por pessoas que nunca tiveram filhos, sem preconceito nenhum, mas é interessante, mas é curioso. Né? E todos esses predicados. Olha, você tem que saber, você vai ter um estadista, você tem que saber política internacional, diplomacia internacional, tem que saber pelo menos uns 3, 4 idiomas, ler, escrever, falar direito, 4, 5 idiomas. Você tem que saber de economia, política internacional, ciências políticas, filosofia, você tem Já vão dizer que isso é o argumento do Enéas, que o Enéas ele era muito atacado nos anos 90, quando ele falava que ele era preconceituoso porque o Lula era despreparado, e aí via aquela turma, você está sendo preconceituoso. Mas as pessoas não entendem o seguinte... E o Enéas falava assim, não, o sujeito tem que estudar. Você pensa assim, você vai entregar, então tá bom, pega um Lula que quer ser médico, que não... Eu vou porque eu sou arigó, protopunk, eu tenho a verdade. Aí você vai fazer uma operação de neurocirurgia, abrir tua cabeça e entregar para um cara que nunca estudou. Você precisa de um neurocirurgião, você precisa de expertise. E política, se é uma coisa complexa, que exige multidisciplinarmente uma série de coisas para uma pessoa, é a política. Sim. Aí você é um palhaço de circo, vira deputado. Você sabe, não pode, cara, sabe? É uma irresponsabilidade. Você vira uma celebridade... Aí num país desse tamanho, com o tamanho o Estado inchado, intervencionista do jeito que é, um idiota comandando e pilotando um corrupto, ou a mistura do idiota com o corrupto, né, que é o que a gente vê. Idiopto. Assim, a consequência disso é muito grave, morre gente, quer dizer, uma coisa... Esse crime hediondo, né, a corrupção. Então você pegar, você é uma celebridade, agora, vou estar um tempo na minha carreira, nem tempo de carreira, o Gilberto Gil foi ministro da Cultura. A Fernanda Montenegro teve a hombridade de recusar, porque eu não posso, porque eu tenho um carro, eu tenho um ofício. Ou significa que eu não vou abrir mão do meu ofício porque é conflitante, é um incesto, é promíscuo você automaticamente prevaricante você ser um ministro da Cultura e fazer show. Né? E o Gil passou 8 anos fazendo isso, o que não é um crime, mas é imoral. Tá entendendo? E eu, não, por exemplo, mesmo se eu tivesse aposentado, vamos dizer assim, não fizesse mais música, eu não ia ser ministro da Cultura porque acho um absurdo, porque eu não sei fazer. Eu não sei como fazer aquilo, não entendo disso. Agora, nativa, tocando, como é que eu vou fazer? Parar de tocar? Trocar isso para ficar discutindo portaria? Ou dar de uma Gilberto Gil e tocar no sábado e para Brasília de uma imoralidade, de um absurdo, sabe? Eu não faria nem de um lado nem de outro. Primeiro que eu gosto de fazer o que eu faço. Então eu não abriria mão disso para fazer. Gosto e confio que aquilo é exatamente isso que eu posso dar de melhor. Então, para a gente terminar, quer dizer, está tendo esse grande acerto de contas, né? Por exemplo, a Dilma ficar em 4º lugar como senadora, quer dizer, o sujeito... Lindenberg aqui, uma coisa maravilhosa. Ela só foi candidata por causa de uma pernada jurídica ali na época do impeachment. Moral, né? Uma coisa, né? Uma pedalada jurídica. E ela vai e é surrada nas urnas. Quer dizer, você tem ali um simbolismo de dizer, tá bom, vocês podem mudar a regra, mas a gente aqui... E a Dilma é uma excrescência, é uma pessoa que tem um raciocínio de pré-demente, é uma pessoa pré-demente, tem um histórico horroroso, uma pessoa arbitrária, uma pessoa grossa, burra... Cafonérrima. Foi guerrilheiro, terrorista. Aí foi uma heroína, aí as pessoas... Da negação, não, ela é uma heroína. Heroína é um cacete, sabe como é que é? Roubou banco, tem que pagar por essa merda toda. E o que é pior, está inscrito na Constituição Federal, tanto Dilma como Lula foram traidores da pátria, porque entregaram assuntos de interesse exclusivamente nacional
para um fórum internacional, deram dinheiro, sem consultar o Congresso Nacional, multigranas para todas essas ditaduras. Isso é traição à paz. Por isso que o Lula tem que dar graças a Deus de estar condenado por um sítiozinho ou por um triplex. Assim, porque ele fez atrocidades, ele é um cara que cometeu crimes hediondos, e Dilma Rousseff também. Então, ser quarto lugar é um prêmio de luxo para uma mulher. A história não vai ser simpática a eles, né? Não vai. Espero que não, né? Espero que não. Lobão, meu amigo, muito obrigado por ter vindo. Bom demais. E é isso, a gente podia aqui ficar o dia inteiro conversando. Maravilhoso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Meus amigos, fiquem ligados, entrevistas como essas, conversas maravilhosas como essas, vocês vão ver aqui no nosso canal do Imprensa Livre até 26 de outubro, até o final do segundo turno. Vocês se inscrevam lá, aquele sininho lá do YouTube, do lado do canal. Obrigado, Lobão. Até a próxima. Força!